Você já percebeu que quanto mais você corre atrás, menos ela te nota? Já teve a sensação de estar sempre disponível e mesmo assim ela se afastar? Sabia que existe um tipo de silêncio que não afasta, mas atrai? O silêncio que provoca saudade, que mexe com o inconsciente, que faz ela pensar em você mesmo sem entender o porquê. E o mais curioso, isso foi estudado por Freud há mais de 100 anos. Você já desejou poder entrar na mente de uma mulher? Já pensou em como seria poderoso se ela pensasse em você o dia todo, mesmo sem você estar presente? E se eu te dissesse que você não precisa falar nada? Que às vezes o mais forte impacto acontece no vazio entre as palavras? Sim, é no silêncio que mora o poder de mexer com o desejo, a ausência, a saudade e o inconsciente. Freud dizia que o desejo nasce da falta. E o que é o silêncio, se não a falta do que ela esperava? Esse vídeo vai te mostrar exatamente como usar o silêncio de forma estratégica, emocional e poderosa para fazer qualquer mulher pensar em você sem parar. Mas atenção, não é sobre ignorar, sumir ou manipular. É sobre entender como o desejo feminino é ativado, mas quando você deve calar na hora certa. Você está cansado de se sentir ignorado? De investir tempo, atenção e carinho em uma mulher e mesmo assim sentir que ela não te vê como prioridade? De ficar preso àquela sensação amarga de ter sido bonzinho demais e, no fim, ser deixado de lado? Você não está sozinho. Milhares de homens vivem o mesmo dilema. Quanto mais demonstram, mais são rejeitados. E é aí que entra o que poucos entendem: o valor do silêncio. Sim, o silêncio tem mais poder do que muitas palavras ditas. Neste vídeo, você vai descobrir como o silêncio estratégico ativa o desejo feminino, desperta a atenção emocional e criar um espaço mental onde ela começa a pensar em você, mesmo sem você estar ali. E tudo isso com base em princípios da psicanálise. Freud, o pai da psicanálise, dizia que o desejo nasce da ausência, e isso muda tudo no jogo emocional entre homens e mulheres. Aqui, você vai entender por que falar demais pode matar o mistério e reduzir o desejo. Como o sumiço calculado provoca saudade, curiosidade e até arrependimento. E como usar o silêncio não como punição, mas como estratégia emocional inteligente. Não se trata de manipular. Trata-se de reconhecer o seu valor. De parar de implorar por atenção e começar a provocá-la sem dizer uma única palavra. Fique até o fim e assista tudo com muita atenção. Porque neste vídeo, eu vou te mostrar um exemplo real da A Tríade do Silêncio Magnético, com base nos gatilhos inconscientes de Freud, que vai fazer ela se perguntar onde você está. E isso, meu amigo, pode mudar completamente sua vida amorosa. Você se doa, responde rápido, elogia, está sempre disponível. Ela sabe que pode contar com você. Você tenta mostrar o quanto é diferente dos outros caras. Mas no final, ela escolhe justamente aquele que a trata com mais frieza. Parece injusto, não parece? Você se pergunta: será que estou fazendo algo errado? Será que ser um homem gentil, atencioso e presente é errado nos dias de hoje? A resposta não é simples, mas é libertadora. A verdade é que muitas mulheres não valorizam o que está sempre disponível. Não porque são más ou superficiais, mas porque o desejo é ativado pela ausência. O cérebro humano valoriza o que é raro, o que está em falta. É a escassez que cria valor emocional. E quando você está sempre lá, ela não precisa pensar em você, não precisa imaginar, não precisa sonhar, não precisa sentir sua falta. Você se tornou previsível. E o previsível, no mundo da emoção, é descartável. Freud já dizia: somos feitos de desejos reprimidos. E quando você está sempre se entregando, você impede que o desejo exista. Ela te tem fácil demais. E o que é fácil, o inconsciente desvaloriza. O problema não está em você ser bom. Está em você não saber criar mistério. Está em você não entender o poder da ausência emocional calculada. Enquanto você envia parágrafos,
O cara que some por 2 dias ocupa espaço na mente dela. Injusto? Talvez. Mas é real. Você já passou por isso? De conversar todos os dias, sentir que estava tudo indo bem. E de repente, ela começa a responder menos, parecer distante, e depois simplesmente some? Você provavelmente tentou consertar falando mais, abrindo o coração, sendo mais disponível. Mas quanto mais você falava, menos ela sentia. E no fim, ela sumiu, e você ficou em silêncio pela dor. Mas e se eu te dissesse que se você tivesse usado esse silêncio antes, de forma estratégica, ela teria ficado pensando em você até hoje? Imagine isso. 2 homens estão interessados na mesma mulher. O primeiro manda mensagem de bom dia, boa noite, coração, elogios, está sempre ali. O segundo é gentil, presente quando necessário, mas também silencioso quando precisa ser. Ela começa a pensar: por que ele não me responde sempre? Será que eu disse algo errado? Será que ele perdeu o interesse? E é exatamente aí que ela começa a pensar mais nele. Porque quando há um vazio, a mente precisa preencher com significado. E esse espaço de silêncio é onde o desejo nasce. Freud explicava isso com a teoria da lacuna do desejo. O desejo se forma na ausência daquilo que o ego esperava receber. Ou seja, o que mais desperta o desejo é a falta. E essa falta não precisa ser agressiva, fria ou indiferente. Ela pode ser inteligente, estratégica e emocionalmente provocante. É o chamado silêncio magnético, uma ausência que pulsa. Você não some, você não ignora. Você cria um intervalo emocional que permite que ela pense, que ela deseje, que ela sinta saudade. E aqui está o método revelado: a tríade do silêncio magnético. Primeiro, o silêncio da resposta imediata. Pare de responder tudo na hora. Deixe o tempo fazer o trabalho por você. Respostas imediatas não provocam emoção. Pausa intencional cria tensão. Segundo, o silêncio da presença em excesso. Você não precisa estar todos os dias, o dia todo. Mostre que tem vida, que tem prioridades, que não gira em torno dela. Isso não afasta, isso atrai. Terceiro, o silêncio do desabafo prematuro. Não entregue tudo de uma vez. Não despeje sentimentos antes do tempo. A emoção precisa de ritmo, suspense e progressão. Esse tipo de silêncio não é passivo. É um silêncio ativo, carregado de presença, de intenção e de valor. Você está calado, mas ela sente sua ausência. E é aí que mora o poder. Freud dizia: quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Ou seja, quando ela se pergunta por que você está quieto, ela revela mais sobre o quanto você já entrou na mente dela. E quanto mais ela tenta entender esse silêncio, mais você ocupa espaço no coração dela. Antes, você corria atrás. Ela respondia quando queria. Você estava sempre disponível e ela parecia indiferente. Você se sentia inseguro, ansioso, invisível. E o pior, começava a duvidar do seu próprio valor. Agora, você aprendeu a usar o silêncio como linguagem emocional. E de repente, ela começa a visualizar seus stories com mais frequência. Começa a responder mensagens com mais intensidade. Manda um oi sumido. Fica curiosa. Relembra momentos. Te procura. Ela não sabe explicar, mas sente sua falta. E esse sentimento é poderoso porque ela o criou sozinha, no vazio que você deixou. Ao aplicar o silêncio magnético, você retoma o controle emocional da relação. Ela começa a pensar em você nos momentos mais aleatórios. O valor da sua presença aumenta porque sua ausência teve peso. Você se torna um mistério, um desafio, e o desejo ama desafios. Você não precisa mais implorar por atenção. Ela é entregue naturalmente. Você não mudou quem você é. Você só reorganizou o seu valor emocional. E esse simples ajuste, parar de falar o tempo todo e começar a deixar ela sentir o espaço, muda tudo. Porque no amor, assim como na música,
É o silêncio entre as notas que cria a melodia. E quando você aprende a usar esse silêncio, você deixa de ser mais um e passa a ser inesquecível. Você começa a perceber a mudança de dentro para fora. Antes, era um homem ansioso, refém da validação feminina. Hoje, é alguém que entendeu seu valor e aprendeu a se retirar na hora certa. Você não precisa mais correr atrás desesperadamente. Você não sente mais aquele medo de perdê-la só porque ficou em silêncio por algumas horas. Pelo contrário, você começa a observar como ela começa a sentir sua falta. Como o espaço vazio que você deixou passa a falar mais alto do que qualquer mensagem longa. Você olha no espelho e vê um homem que não implora mais por atenção, mas que provoca atenção com sua presença seletiva e sua ausência estratégica. Esse é o tipo de homem que ela admira, que ela persegue, que ela deseja. Você agora compreende. O verdadeiro poder não está no que você fala, está no que você cala com intenção. O silêncio certo, na hora certa, é mais sedutor que 1000 elogios. E de repente, ela volta. Mas não volta por pena, nem por saudade do conforto. Volta porque percebeu o quanto você afeta emocionalmente, mesmo sem dizer nada. Essa é a sua virada. Você deixa de ser o cara que sempre estava lá esperando e se transforma no homem que ela teme perder. Você não precisa ser frio. Precisa ser inteligente. E agora você é. Você entendeu que o silêncio é o grito mais poderoso quando vem de alguém que finalmente aprendeu a se valorizar. E se você chegou até aqui, é porque alguma parte de você sentiu o poder desse silêncio. Você entendeu que não precisa gritar para ser ouvido. Não precisa correr atrás para ser lembrado. Basta saber a hora de calar e deixar que o vazio fale por você. Agora me diga, você vai continuar sendo o cara previsível, disponível e esquecido? Ou vai ser aquele que ela não consegue tirar da cabeça só porque ele aprendeu a se retirar? Se esse vídeo te transformou de alguma forma, curta agora. Deixe um comentário dizendo: eu vou usar o silêncio magnético ao meu favor. Compartilhe com aquele amigo que vive sendo ignorado por fazer tudo certo. Se inscreva no canal se você quer aprender a reconquistar seu valor emocional, com inteligência, com respeito e com poder. E lembre-se, o silêncio, quando bem usado, faz barulho dentro da alma. Use isso com sabedoria. Nos vemos no próximo vídeo.